Fala, líder inovador, tudo bem? Aqui é o Paulo Bonfim com mais um Liderança Inovadora hoje. Sua dose diária de liderança inovadora e notícias. Quero comentar com vocês uma matéria que saiu no site da Época Negócios sobre proposta que transforma coaching em crime e será discutida no Senado. Não é de hoje que eu tenho ouvido a seguinte conversa com as pessoas, né? Principalmente quando eu digo que eu sou coach. Inclusive, eu ouço isso de outros coaches, tá? Ah, mas não fala que você é coach. Por que não? Porque tem muito coach aí que é picareta. Ou senão eu ouço pessoas dizendo assim, ah, mas agora todo mundo é coach. Aí eu pergunto, você é coach? Não, eu não sou. Então já 50% aqui já nessa conversa já não é coach, né? Coach é uma profissão que sim, muitos profissionais estão fazendo, mas eu não vejo dizerem o mesmo de Uber, né? Hoje em dia tem um monte de motorista de Uber, as pessoas vão se incomodar. Por quê? Porque surgiu uma nova oportunidade de trabalho, uma nova categoria e que tem pessoas que vão se qualificar para isso. Então, sim, surgiu a proposta de pessoas que têm especialidades em algumas áreas, trabalharem atendendo outras pessoas com sua expertise, levando ferramentas para desenvolvimento humano e aumentou realmente a quantidade de profissionais nessa área. Não é uma área para ser exclusiva, não é para ser para meia dúzia de pessoas. É uma profissão como outras que tem um mercado enorme. Ah, Paulo, mas hoje em dia está cheio de coach. Segundo aqui a matéria, tem 70 mil coaches no Brasil. Nós somos mais de 200 milhões de pessoas. Qual a proporção? Então, será que vai ter cliente para todo mundo, né? Outra coisa que falam aqui é que a proposta de criminalizar o coaching é para evitar o charlatanismo, né? E a regulamentação. Eu queria deixar uma coisa clara assim para um monte de pessoas e um monte de coisa para desmistificar e para tirar uma certa ilusão, tá? Não é porque algo é regulamentado que evita ter charlatanismo. A medicina é uma das coisas mais sérias que tem. Existe um órgão regulamentador fortíssimo. Quantos médicos picaretas você conhece ou já ouviu falar a respeito? Médicos que estão fazendo coisas terríveis, inclusive hoje saiu uma notícia de um caso que aconteceu dentro de uma UTI de um hospital gravíssimo para uma pessoa regulamentada. Então não é a regulamentação que vai tornar um profissional bom e coerente. E não é o diploma que vai dar autoridade, caráter total para uma pessoa. As pessoas precisam pensar e prestar atenção além. Eu não estou dizendo que não tem coach que é charlatão. Eu estou dizendo que existe charlatão em qualquer área. Do mesmo jeito que tem motorista de Uber, que são excelentes, e tem uns caras que são uns barbeiros terríveis, que a gente morre de medo quando entra dentro do carro do cara. Entendeu? Mas tem que ter uma regulamentação. Os táxis são regulamentados. Você já foi maltratado por um taxista? Já ouviu alguém que foi maltratado por um taxista, teve caminho errado, ouviu proposta indecente, etc, etc, etc? Não é a regulamentação que torna as pessoas boas. Ah, mas a regulamentação vai ajudar a ter um lugar para reclamar. Isso eu concordo. Isso eu concordo. Vai estipular alguns parâmetros para poder fazer reclamações das pessoas. Isso eu concordo. Em conversa com o Eduardo Chiniachik, um dos meus grandes mentores, ele falou assim, Paulo, veja o que aconteceu, por exemplo, com a acupuntura. Era uma coisa que estava um pouco... não tinha uma regulamentação, era uma medicina alternativa. Tinha alguns profissionais que realmente não estavam fazendo algumas certificações a mais. O negócio foi alterado, foi incluído, e só para ter um órgão que diz assim, olha, essa pessoa está qualificada porque ela tem essa e essa certificação. Porém, eu gostaria de ressaltar uma coisa, né? Eu morei na Inglaterra, em 2001, tinha uma coisa lá que eu achava interessante. As carteiras de habilitação, elas eram diferentes, mesmo para coisas simples. Então, eu poderia, por exemplo, me habilitar a dirigir uma moto de até 250 cilindradas. Se eu pilotasse uma moto com mais cilindradas que isso, eu não poderia. E se eu fizesse isso e alguém parasse, eu seria multado, porque eu não diria o seguinte, eu não estou apto a dirigir esse tipo. Do mesmo jeito também que tem carteiras lá que são específicas, você só pode dirigir carro automático, você pode dirigir carro automático e carro com câmbio manual. Então, da mesma forma que no coach tem áreas diferentes, tem coach esportista, tem coach de saúde, tem coach de nutrição, tem coach de negócios, etc., tem que ter a certificação, né, ou pelo menos ter uma avaliação nesse sentido. Porque não vai fazer o menor sentido
um cara que é coach esportivo, ele faz uma certificação em business, em negócio, né? Em estratégia. Do mesmo jeito que eu, como estrategista, não tenho que fazer, né? Eu trabalho com negócio, com liderança, eu não vou fazer uma certificação em coaching de esporte, de atividade, porque não é minha praia, né? Então, esse papo eu acho que é ótimo estar acontecendo, eu acho ótimo as pessoas estarem discutindo e querendo saber mais e se preparando por isso, para levar mais a coisa a sério, mas ainda assim, tenha consciência de que a seriedade está mais no profissional do que no título que ele se segura ou do que de uma entidade que certifique ele. Não olhe única e exclusivamente para isso, olhe para o profissional, olhe para como ele age, olhe como para ele se porta, não se impressione por um diploma que está na parede. Se a pessoa te trata mal, e eu conheço muitas pessoas, inclusive coaches, que são super diplomados, super cheios de certificação, mas lidam muito mal com as pessoas, entendeu? Como eu conheço taxistas, como eu conheço Ubers, como eu conheço professores que não ensinam, tem gente de todo jeito, gente. E é isso que a gente tem que prestar atenção e cuidar. Deixa o mercado regulamentar, deixa essa entidade, mas seja você antes um bom julgador de quem te trata bem ou não, tá ok? Esse Liderança Inovadora de hoje, se você quiser comentar alguma coisa aqui, fica à vontade, estou aberto a comentários, a críticas, sugestões, elogios e o que tiver. E se você tiver algum tema que você gostaria de ver debatendo aqui, manda para mim que a gente prepara alguma coisa, tá bom? Adorei falar com vocês hoje e até amanhã. Um abraço.